Se aposentar apenas com 4 ações, será que é possível? Será que é o ideal? Vamos explorar um pouco esse tema hoje e ver o quanto você precisa investir para começar a sentir que a sua vida está mudando, que você realmente vai ter uma aposentadoria mais digna. Quer entender um pouquinho mais sobre essa dinâmica? Então fica comigo nesse vídeo que eu vou mostrar para vocês. Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Caio Freitas e você está no canal O Caio Investe. Bom pessoal, hoje eu tracei um plano para vocês para montarem uma carteira de investimentos para receber R$ 2.000 todos os meses. Também vou mostrar para vocês o quanto vocês precisam investir para chegar nesses R$ 2.000 todos os meses e também em quanto tempo vocês conseguem atingir essa marca. Bom, primeiramente explicando para vocês o porquê dos R$ 2.000, hoje a gente tem o salário mínimo, que é um pouco acima dos R$ 1.500, então existem muitos brasileiros que ganham menos desses R$ 2.000 por mês. Então eu quero mostrar para vocês que mesmo com pouco dinheiro a gente consegue sim atingir essa marca, nem que seja em um pouco mais de tempo. R$ 2.000 todos os meses já é uma marca que muitos brasileiros ainda não têm como salário, não têm como realidade. Então imagina você conseguir ganhar esses R$ 2.000 sem precisar sair da sua casa, pegar ônibus lotado e trabalhar efetivamente 160, 180 horas todos os meses. Lembrando que esses ativos que eu vou mostrar para vocês, eles não são recomendação de compra, tá bom? Esses ativos eu estou mostrando para vocês de forma didática para vocês também traçarem a sua estratégia de investimento. A nossa carteira de investimentos, ela precisa ser igual à nossa impressão digital. É uma coisa única para cada um, pois cada um tem o seu objetivo, cada um tem as suas metas e cada um tem os seus sonhos. Então, pessoal, não adianta a gente ficar copiando carteiras recomendadas, carteiras de YouTubers. A gente precisa traçar metas que vão condizer com os nossos sonhos. Imagina, por exemplo, que a gente quer alcançar o sonho da casa própria. Isso é uma coisa que vai modificar a forma como você investe, pois você não pode tomar tanto risco para conseguir alcançar esse objetivo. Senão, imagina seu dinheiro em algum momento que você precisa, você acha a casa dos seus sonhos e seu dinheiro está derretendo. Enfim, o dinheiro do longo prazo precisa ser o dinheiro que a gente realmente vai enxergar para nossa aposentadoria. Bom, pessoal, as 4 ações que eu separei para vocês hoje, elas fazem parte do método de investimentos do Luiz Barsi, que é o maior investidor pessoa física da Bolsa Brasileira, que é o acrônimo de BEST. Se você não conhece esse acrônimo, cada letra significa um setor que ele particularmente gosta de investir o seu dinheiro, pois são setores que são perenes, ou seja, eles são provados ao longo do tempo. E também são setores de utilidade pública, ou seja, são serviços essenciais para a população e que as empresas conseguem muitas vezes fazer reajustes acima da inflação e a população tem que pagar mesmo assim. Por exemplo, imagina que de um mês para o outro a sua companhia elétrica ela aumenta a tarifa de luz, coloca a bandeira vermelha, por exemplo. Não é uma coisa que você simplesmente olha e fala assim, cara, eu não concordo e não vou pagar essa conta. Se você não pagar, você vai ficar sem energia. Então, basicamente, são empresas que elas conseguem se provar ao longo do tempo. São serviços essenciais para todos os brasileiros. Se você não conhece esse acrônimo, o B vem de bancos, o E de elétricas, o S de saneamento, o outro S vem de seguros e o T vem de telecomunicação. A primeira ação que eu vou passar para vocês, pessoal, é a ISA Energia. Ela atua no segmento de transmissão de energia e geralmente ela costuma pagar dividendos muito bons. Atualmente, ela está nas queridinhas de todo mundo que busca a renda passiva, pois essas empresas que geram muita margem, né, geram muitos dividendos, também são aquelas empresas que todo mundo gosta de ter na carteira, né? Quem não gosta de receber bons dividendos, né? A segunda empresa que eu separei para vocês é o Banco do Brasil. O Banco do Brasil está entre os maiores bancos do país e também ele é um banco secular. Ele tem cerca de 200 anos, ou seja, é um modelo de negócio que existe há muito tempo. Desde a antiguidade, as pessoas já emprestavam dinheiro, né? E já existia esse tipo de serviço de bancos, né? Então, é um serviço também essencial para a população que possuem altas margens, pois eles só emprestam dinheiro a uma taxa muito alta. Ou seja, o banco ele sempre vai ter uma margem muito lucrativa. A próxima empresa que eu separei para vocês também é um parente do Banco do Brasil, que é o Banco do Brasil Seguridade. Ele já é a empresa que cuida dos seguros do Banco do Brasil, então ele cuida de seguros voltados para o agronegócio, que é uma das fortalezas do Banco do Brasil, e também ele está inserido num negócio muito sólido, né? Pois seguros são serviços que geralmente a gente contrata e a gente não quer de jeito nenhum utilizar, né? Por exemplo, seguros do carro, seguro de vida, seguro da casa, são serviços que a gente contrata, porém que quanto menos a gente utilizar, melhor, né? Significa que a gente está tendo menos problemas. A quarta empresa também é do setor de energia, que é a Equatorial. A Equatorial, ela é uma elétrica
com foco em distribuição e geração de energia. Também é uma empresa muito perene e que possui receitas previsíveis, ou seja, também é uma boa empresa para a gente pensar em colocar na nossa carteira de longo prazo, pois ela gera uma previsibilidade de receita. Bom, pessoal, agora que eu trouxe para vocês as 4 empresas que eu prometi, eu vou mostrar para vocês na planilha o quanto a gente precisa investir. Bom, basicamente, pessoal, aqui eu separei todas as empresas, né, por colunas. Então eu peguei qual que é a cotação de cada um na data de hoje que eu estou gravando esse vídeo, qual o dividend yield em porcentagem dele, qual que é o dividendo por ação que ele paga. Aí eu peguei, pessoal, também esse dividendo por ação por mês, né? Porque a gente precisa dividir esse mesmo valor por 12, o valor mensal que a gente quer por empresa, e esse valor eu fixei R$ 500 por empresa, né? Então, se a gente quer ganhar R$ 2.000 por mês e eu estou dividindo isso por 4 empresas, significa que cada empresa precisa pagar para mim R$ 500. Aqui também, pessoal, eu coloquei quantas ações são necessárias para a gente gerar esses R$ 500 todos os meses e também qual que é o valor que a gente precisaria investir para chegar nesse montante final, né, de R$ 2.000. Então, pegando aqui, pessoal, a ISA Energia hoje está avaliada em R$ 24,55. O dividend yield dela dos últimos 12 meses foi de 9,66%. Ela gerou nos últimos 12 meses 3,04 de dividendos. Quebrando isso, né, dividindo isso por 12, daria 25 centavos por mês, né? Então, basicamente, eu tenho 3,04 por ano, eu dividi isso por 12 para ver quanto eu precisaria receber de dividendo por mês em cada ação. Aqui é o valor fixo de R$ 500, né, que eu já tinha definido. Com tudo isso, a gente precisaria comprar 1.974 ações da ISA Energia, que daria um valor total de 48.453. Para o Banco do Brasil, ele está avaliado em 20,52. Está com um dividend yield de 8,28%. Nos últimos 12 meses, ele gerou um valor por ação de 2,60. Isso geraria 22 centavos por mês. E para conseguir esses R$ 500 por mês, a gente precisaria comprar 2.308 cotas e um valor total de 47.353. Para o Banco do Brasil Seguridade, ele também está um valor um pouquinho mais esticado, ele está em R$ 32, mas ele também está pagando um dividend yield maior, de 13,19%. Isso gera por ação 4,21 por ano, por mês são 35 centavos. A gente precisaria de 1.425 ações para receber os R$ 500 todos os meses, um valor total de 45.691. A Equatorial, ela está atualmente em 5,57, pagando um dividend yield de 12,02 nos últimos 12 meses. Isso dá um total por ação de 66 centavos, ou seja, 6 centavos por mês. E para atingir os R$ 500 por mês, a gente precisaria de 9.091 ações e um valor investido total de 50.636. E agora, pessoal, eu sei o que vocês estão imaginando, né? Não valeria mais a pena a gente pegar, por exemplo, o Banco do Brasil Seguridade e comprar tudo em Banco do Brasil Seguridade, porque eu preciso de menos valor investido para atingir os mesmos R$ 500? E a ideia não é essa, tá? A ideia é a gente montar uma carteira de ação diversificada, reduzindo os nossos riscos e, consequentemente, a gente consegue passar pelas crises de uma forma mais tranquila. Pois imagina se acontece alguma coisa com o setor de seguridade e a gente perde muito valor nessa ação específica. Se a gente tem as outras ações equilibrando esses valores, o valor que a gente tem de queda do nosso patrimônio não vai ser tão agressivo. Agora, se a gente tiver tudo alocado só em Banco do Brasil Seguridade, a gente sim vai ter uma dificuldade muito grande de recuperar o nosso valor investido. Por isso que montar uma carteira diversificada é o segredo para a gente conseguir atingir as nossas metas de uma forma mais consistente. 4 ações, pessoal, eu particularmente acho muito pouco. Eu acho que a gente poderia tranquilamente ter entre 10 a 15 ações, variando não somente entre os setores do BS, mas também outros tipos de setores. Bom, se você já estava curioso para saber o quanto você precisa de dinheiro investido e foi somando os valores da tabela, você viu que a gente precisa de R$ 192.135. E eu sei, você deve estar pensando que isso é muito dinheiro. Então eu vou mostrar agora em quanto tempo a gente consegue chegar nessa marca investindo 100, 250 ou R$ 500. Então, vindo aqui para a tela do Investidor 10, eu estou na calculadora de juros compostos. Eu vou simular que a gente vai começar com R$ 0 investidos, então a gente não tem nada para começar. A taxa de juros anual eu vou considerar 10,8% ao ano, que é a média dos dividendos das 4 empresas que eu tinha selecionado para vocês. O período eu vou colocar em 35 anos, que é o mesmo tempo que a gente demora
para se aposentar pelo INSS e o investimento mensal eu vou colocar inicialmente R$ 100. Aqui a calculadora já fez o cálculo de quanto a gente teria investido e em 35 anos a gente teria um total de 410.290, sendo que saiu do nosso bolso 42 mil e em juros a gente recebeu 368 mil. Isso daqui é uma coisa linda nos investimentos. Quando a gente olha aqui, no começo é quase imperceptível a curva dos juros compostos. Porém, com o passar do tempo, dá para ver que ele se descola muito do valor que realmente sai do nosso bolso versus o quanto o investimento coloca no nosso bolso. Então dá para ver que essa barrinha azul mais clara, ela vai cada vez ficando maior, sendo que os nossos aportes, né, eles continuam sempre na mesma frequência. Ou seja, com R$ 100 por mês, em 35 anos a gente consegue se aposentar com mais de R$ 4.000. Isso daqui é mais do dobro do que a gente estava falando de simulação. Então vamos ver em quanto tempo a gente consegue atingir os R$ 192.000. Aqui a gente tem a tabela por ano no Investidor 10 e a gente consegue descer na tabela e ver que a gente conseguiria chegar nesse valor por volta dos 28 anos investindo R$ 100 todos os meses. Bom, agora pessoal, eu vou mostrar para vocês também o quanto esse valor é exponencial se a gente se dedicar um pouquinho mais, fazer um pouco mais de sacrifício agora nesse começo e investir R$ 250. Bom, com R$ 250 investidos todos os meses, a gente consegue um montante de 1.025.000. Considerando que a gente consegue um retorno de 1% ao mês, a gente está falando em uma aposentadoria de mais de R$ 10.000 todos os meses. Sendo que 105 mil saiu do nosso bolso e 920 mil foram um total que a gente alcançou em juros. Agora aqui na tabela eu vou mostrar a diferença em anos que a gente consegue reduzir esse tempo que a gente demoraria para chegar nos R$ 192.000. A gente vai conseguir alcançar essa marca investindo R$ 250 todos os meses entre os anos 19 e 20, pois finalizando o ano 20 de investimento, a gente já teria R$ 197.000, cerca de 5 mil acima da nossa meta. Agora, pessoal, eu vou colocar uma meta mais agressiva de R$ 500 e eu sei o que você está pensando, né? Considerando alguém que ganha um salário mínimo de R$ 1.500, sendo que líquido vem para a mão dele R$ 1.300, como é possível alguém conseguir investir R$ 500? E a minha ideia aqui, pessoal, é mostrar para vocês que a gente consegue sim começar com R$ 100, mas o ideal é a gente aumentando os nossos aportes para conseguir cada vez mais colher um valor de aposentadoria digna no futuro, tá bom? Então, colocando aqui R$ 500 todos os meses, a gente teria um patrimônio em 35 anos de mais de R$ 2 milhões. Isso já dá mais de R$ 20.000 de aposentadoria. Fala se não é uma aposentadoria dos sonhos, né, pessoal? Aqui a gente teria cerca de 200 mil que a gente investiu do nosso bolso e mais de 1.800.000 que os próprios juros compostos colocaram no nosso bolso. Continuando a simulação, a gente alcançaria esse montante de 192 mil entre os anos 14 e 15, ou seja, cerca de metade do tempo quando a gente começou a investir com R$ 100. Se a gente aumentar os nossos aportes, a gente não ganha só patrimônio, a gente também ganha tempo de vida, pois isso vai alavancar e muito os nossos resultados financeiros, tá? Então, pessoal, agora que vocês viram que é sim possível construir uma renda passiva no futuro, mesmo que seja investindo 100, R$ 250 ou 500, me diga aqui nos comentários, você está perto de bater essa meta? Está longe? Está só começando ainda? Eu sei que a jornada da liberdade financeira é uma jornada longa, porém eu quero estar aqui para ajudar vocês cada vez mais com conhecimento e ajudar a alavancar seus resultados. Se você ficou comigo até o final desse vídeo, se inscreva nesse canal, deixa o like e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo. Isso vai me motivar cada vez mais a trazer conteúdo de qualidade para você, tá bom? Eu fico por aqui hoje, até o próximo vídeo e tchau!